Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Alberto, eu não sou youtuber, mas eu resolvi fazer esse vídeo num esforço pessoal de estar auxiliando as pessoas a entender um pouquinho melhor sobre o nosso processo eleitoral no Brasil, né? Nessa época em que nós estamos aí próximos à eleição, eu acho importante que a gente compreenda como que funciona essa estrutura de poder e como que nós, parece que não, mas como que nós, cidadãos desejosos de um país melhor, nós precisamos agir. Na minha intenção não é falar de nomes, eu espero que aqui ao longo do vídeo eu consiga não falar de nomes, né, consiga dar exemplos, falar de alguns pontos sem tocar em nomes, sem tocar em partidos. Até eu tinha acabado de gravar esse vídeo e daí eu percebi que eu tinha falado de nome e aí eu parei e comecei de novo. Estou começando novamente agora, tá bom? Então, o que é importante? Eu acho que o Brasil, a Constituição brasileira tem umas pegadinhas, né? A primeira pegadinha é a Constituição dizer que nós somos um país presidencialista. Isso é uma pegadinha porque, embora no papel nós elegemos um presidente, a grande maioria das coisas que o presidente deve fazer estão amarradas pela Constituição e muitos dos projetos que os presidentes desejam implantar precisam passar pela aprovação do Congresso. Tá? Em outros países presidencialistas, a liberdade de uso dos recursos pelo presidente ele é muito maior do que o nosso. No nosso país, o executivo ele tem liberdade sobre uma fatia muito pequena do orçamento. A maior parte da fatia, a maior parte do orçamento é todo amarrado pela Constituição e mesmo dentro daquilo que se deseja fazer, muitas vezes é necessário que existam projetos de lei autorizando este tipo de uso ou aquele tipo de uso. E eu acredito que todos nós percebemos isso porque eleição atrás de eleição nós elegemos presidentes e os presidentes sobem lá no palácio, né? E nós vemos que existe um esforço de aprovação no Congresso. Tudo parece que o presidente quer fazer, tudo precisa passar pelo Congresso e é assim mesmo. Tudo tem que passar pelo Congresso conforme o que está determinado na nossa Constituição. Não acho nem que isso é algo tão ruim, não. Eu acho que isso faz com que exista um limite para aquilo que o presidente pode fazer e esse limite é o Congresso. Só que qual que é o problema? O problema é que nós acabamos valorizando demais o executivo, achando que vamos eleger pessoas no executivo, como presidente, como governador, como prefeito, que vão resolver os nossos problemas e essas pessoas nunca resolvem os nossos problemas, até porque elas não conseguem resolver. Mesmo que exista situações em que a gente possa pensar, tal pessoa está bem intencionada, ela não consegue, porque ela precisa do apoio de um conjunto de pessoas, de outro conjunto de pessoas, que também foram eleitas, embora exista uma outra pegadinha aí na eleição dessas outras pessoas, que também foram eleitas e que precisam aprovar. E aí acontece o quê? O toma lá da cá, né? Acontece a troca de favores, acontece mensalão, acontece orçamento secreto, coisas que nós, como brasileiros desejosos de um país melhor, não gostaríamos que acontecesse, porque queríamos que as coisas acontecessem dentro de um processo natural, dentro da busca do bem comum. Alguns vão dizer, não tem como, só tem bandido lá no Congresso.
mas o fato é que fomos nós que colocamos eles lá. E agora nós temos novamente a oportunidade de escolher quem nós vamos colocar lá. Então, por isso é que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu quero valorizar não o cargo executivo, mas valorizar o cargo legislativo, quem nós elegemos para deputado, quem nós elegemos para senador. É muito importante que nós elejamos corretamente deputados e senadores. Quem quer que ganhe a corrida presidencial. Por quê? Porque seja quem for que ganhe a corrida presidencial, terá que conseguir o apoio de deputados e senadores. E por isso é importante que os deputados e os senadores que estejam lá estejam mais preocupados com o bem comum, mais ligados àquilo que nós brasileiros pensamos e desejamos, do que ligados aos seus próprios interesses. Existem bons políticos. Existem bons políticos. Lá no Congresso são 513 deputados, mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos um terço destes 503 deputados são bons. Só que um terço é pouco. Um terço é pouco. E somos nós que colocamos todos lá. Tá? Eu já vou explicar sobre isso, mas fomos nós que colocamos todos lá. Então, agora que nós vamos renovar essas pessoas, vamos refletir sobre isso para que, ao invés de ser um terço de bons, que sejam 2/3 pelo menos. 2/3 preocupados com o bem comum. 2/3 ligados a aquilo que a população pensa. 2/3 ainda vai ser pouco, né? Porque a gente poderia imaginar que fossem todos, mas de repente esses 2/3, já pensando melhor como nós pensamos, consigam aprovar leis que facilitem que na próxima eleição tenhamos todos os candidatos lá, teremos todos os representantes lá, representantes de fato do pensamento da população. Então, vamos valorizar o voto para deputado e para senador, ok? Primeiro para senador, primeiro vou falar dos senadores. É importante que nós tenhamos consciência do papel do Senado. A eleição para senador, ela também é uma eleição majoritária, ou seja, a pessoa que é eleita é a pessoa que recebe a maior quantidade de votos. Pode parecer esquisito para algumas pessoas que estão me ouvindo eu falar isso. A pessoa que é eleita não é sempre quem recebe a maior quantidade de votos. Para presidente para governador para senador para deputado não. Vou explicar. Mas, falando de senador, escolhamos alguém que tenha um pensamento de acordo com os nossos. Não vamos olhar uma pessoa só porque ela apoia ou porque é contra alguém. Mas quais são os pensamentos dessa pessoa? Eu, por exemplo, tenho uma preocupação muito grande que nós sejamos capazes de escolher senadores que tenham a postura e a consciência de que um senador deve ter. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na nossa Constituição, o único ente do Estado capaz de frear as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Muita gente fica falando aí dos militares, disso, de aquilo, que tem que derrubar os ministros. Nada disso. Nada disso. Existe um caminho legal, e o caminho legal constitucional é o Senado Federal. O Senado Federal é quem tem a prerrogativa de, inclusive, de fazer o processo de impeachment de um ministro do Supremo. A gente não gosta de ministro A, ministro B, tarará. Né? Hoje a gente fica sabendo desses ministros que também falam à torto e à direito fora
dos autos dos processos, né? Fazem propaganda de ideologias políticas, né? Coisas que seriam completamente fora do seu métier, né? E fazem arbitrariedades relacionadas ao sistema de justiça, coisas que são declaradamente ilegais. Está acontecendo neste momento uma situação em que existe a perseguição de empresários por conta do poder judiciário. Gente, se isso não é algo próximo de uma ditadura, eu não sei o que é. E quem é que tem a prerrogativa de frear isso? É o Senado. Então, eu, em particular, tenho uma preocupação muito grande em dar o meu voto a alguém que eu sei como que pensa em relação a essa situação, em relação à responsabilidade do Senado perante ao Poder Judiciário. E o meu voto vai ser nesse sentido. Se você não pensa da mesma maneira que eu, não tem problema, mas que você escolha alguém para o Senado, que você, ao ler a história dessa pessoa, ao entender aquilo que ela defendeu ao longo da história dela, que ela tenha pensamentos semelhantes ao seu. Ok? E assim que nós sejamos capazes de escolher, num contexto de maioria, alguém que vai ter o pensamento da maioria das pessoas. Escolham alguém para o Senado com a clareza de estarem escolhendo alguém que represente o seu pensamento. Ok? Muito bem. Deputado. Deputado, Câmara dos Deputados. Grande pegadinha essa também da nossa Constituição, pois nós votamos normalmente no número de uma pessoa. Nós estamos pensando assim, eu estou dando meu voto para o fulano, né, porque eu acho que ele é um cara bom, vai ser um bom deputado. Eu estou dando meu voto para o fulano. Mas a Constituição estabelece que antes do meu voto ir para o fulano, ele vai para o partido do fulano. Para o partido do fulano. Então, por exemplo, eu me lembro em quem eu votei na última eleição. Vou inventar um número aqui. 9038. Tá? Essa pessoa que tinha o número 9038 não se elegeu. Não se elegeu. E, de fato, o meu candidato na eleição passada não se elegeu. No entanto, o meu voto 9038 contou para o partido dessa pessoa. Os dois primeiros dígitos, o 90, identifica qual é o partido que essa pessoa pertence. Certo? Então, na contabilização dos votos para deputado, o que acontece? As cadeiras da Câmara são divididas conforme o percentual de votos que cada partido teve. As cadeiras da Câmara são divididas conforme o percentual de votos que cada partido teve. A grande maioria das pessoas não vota no partido, vota na pessoa. Ela se engana. Ela acha que está votando na pessoa, mas na verdade ela está votando no partido, porque as cadeiras são distribuídas dessa maneira. Então, quando eu votei no 9038, na verdade eu votei no partido 90. E esse partido, embora o meu candidato não tenha sido eleito, elegeu outros deputados, certo? O meu voto ajudou a eleger estes outros, embora não tenha sido suficiente para eleger o meu. O meu voto elegeu outros. Por isso é importante que, antes de escolher uma pessoa para deputado, nós raciocinemos qual é o partido que essa pessoa pertence. Quais são os outros candidatos deste partido? Por quê? Porque o meu voto para essa pessoa pode estar ajudando outros a se elegerem. Então,
vamos imaginar, tem aí um certo palhaço famoso que recebeu uma quantidade absurda de votos nas últimas eleições. Ele é uma pessoa só. Só que essa quantidade absurda de votos foi entregue ao partido dele. E essa quantidade absurda de votos, ao invés que foi dado para uma pessoa só, mas como foi contabilizada para o partido, fez com que o partido ganhasse, estou chutando, 10 cadeiras. Certo? 10 cadeiras. Uma única pessoa, com os votos que ela recebeu, deu para o partido 10 cadeiras. Essa pessoa vai lá e ocupa uma das cadeiras. As outras 9 são das outras pessoas do partido, que às vezes receberam uma quantidade mínima de votos. Né? Por quê? Porque nós, eleitores, não prestamos atenção nisso. Nós precisamos entender o que o partido defende. E se o partido não defende nada, ele é só uma sigla, ele é só uma sigla com uma reunião de gente lá, então esqueça esse partido. Esqueça. Existem partidos que têm ideias claras e que as pessoas dentro desse partido se afinizam com essas ideias. Existem partidos que defendem o combate à corrupção e que as pessoas que estão lá dentro defendem o combate à corrupção. Procure. Existe partido que defende o bom uso do dinheiro público e que as pessoas que estão lá dentro defendem o bom uso do dinheiro público. Procure. Existe. Eu, por exemplo, citei esses dois partidos com essas duas ideias claras, porque estes dois são os únicos partidos que eu aceito votar. Eu já escolhi deputado estadual, deputado federal. Mas antes de escolher, eu pensei, qual partido que eu quero? Esse que eu estou escolhendo pertence a esse partido? Às vezes eu posso encontrar uma pessoa e falar assim, eu conheço essa pessoa é boa. Vamos ver qual o partido que ela pertence. Esse partido. Vamos ver quais são os outros candidatos desse partido. Cara, tem gente aqui que não merece meu voto. Realmente, se o meu voto, aí raciocine, se o meu voto para essa pessoa que eu gosto acabar ajudando essa outra que se eleger, eu aceito isso ou não? Porque se eu não aceitar, eu não posso votar nesse cara que eu escolhi. Eu tenho que achar outro. E, gente, se a gente quer mudar o Congresso, o único caminho é nós pensarmos desse jeito. Só conseguiremos mudar o Congresso quando colocarmos lá dentro pessoas que pensam como nós. E assim, eu estou falando de coisas que estão da minha maneira de pensar. Mas você pode ter uma maneira de pensar diferente. Raciocine se você está votando em um partido que está de acordo com a sua maneira de pensar. E coloque e escolha alguém dentro desse partido que seja mais ligado à sua maneira de pensar. Mas não dê o seu voto a um partido que não pensa como você, que tem pessoas que não pensam como você. Porque aí você acha que está votando em uma coisa e está ajudando outra. Pense, reflita, vote certo. Ok? Outro ponto é: jamais vote nulo. Jamais vote nulo. Por que eu digo jamais vote nulo? Porque ao votar nulo é a mesma coisa que estar rasgando o seu voto. Seu voto não é contabilizado. Tem muita gente que diz lá que 50% de votos nulos anula a eleição. É mentira. Não anula a eleição coisa nenhuma. Não anula a eleição. Isso não existe. 50% de votos nulos
Significa, isso sim, que só os outros 50% é que valem. Ou seja, vamos considerar que nós temos 100 eleitores e 50, metade anulou o seu voto, certo? 50 votaram. Qualquer um que tiver 25 votos está eleito. Pô, 25 votos em 100 é 25%. Mas 50% não votou, 25 votos em 50 é 50%. Ou seja, ao anular o seu voto como protesto contra o sistema político, na verdade você está ajudando os políticos a se elegerem dentro deste processo. Você está facilitando a vida dos políticos se elegerem num processo que você não gosta. Ou seja, você quer dificultar a vida dos políticos? Escolhe alguém, vota. Escolhe alguém e vota. Ok? É isso que eu tinha para falar. Espero que seja útil. Se você achou útil, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possível para que essa informação possa alcançar os brasileiros a tempo das eleições, a fim de que façamos uma escolha mais consciente, a fim de que consigamos mudar de fato a cara do Congresso, colocando gente boa lá. Tá bom? Grande abraço.